Fala, galera das energéticas, eu sou o professor Fernando Carvalho. Primeiro eu quero dizer do prazer que é estar fazendo parte desse primeiro seminário online promovido pela Asfito, Associação dos Fisioterapeutas de Tocantins. Quero fazer o meu agradecimento especial pelo convite de estar participando desse evento maravilhoso e também quero dizer do privilégio de estar entre esses grandes profissionais que foram convidados a participar desse evento. Eu vou fazer uma abordagem a respeito da acupuntura no controle da dor lombar. Seja muito bem-vindo, você que me ouve. É um grande prazer falar para você. Quero deixar um recadinho especial. Siga as redes sociais, Fernando Acupuntura no Instagram, no Facebook, e também esse é o endereço do meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, então, a participar conosco desse universo da medicina tradicional chinesa. Então, bora que bora. Quem eu sou? Eu sou Fernando Macedo Carvalho, eu sou educador físico, né? E tenho formação em acupuntura. Essa formação em acupuntura eu tenho aqui no Brasil e também lá na China. E essa foto aqui, vocês podem ver, uma foto muito bonita, né? Onde eu estou aqui no Hospital Tongheng, um dos hospitais que eu fiz estágio lá na China. Esse hospital é um hospital tradicional. Dentro desse hospital só se usa a medicina tradicional chinesa. E eu tenho um grande privilégio de ser professor de diversos cursos de pós-graduação e nossos próprios cursos no Brasil todo, né? E sou um parceiro do IES, um Instituto de Excelência, onde eu gosto muito, minha segunda casa, aí em Palmas, aí no Tocantins, do nosso grande amigo Rony. Tá? Um grande abraço a todos vocês e bora que bora, galera, vamos embora falar. Isso daqui são algumas fotos da formação lá na China. O pessoal às vezes pergunta para mim, professor, vale a pena estudar lá na China? Vale muito, muito. A gente vai aprender a medicina tradicional chinesa no berço, né? Lá na raiz. Então a gente consegue ver aí muitas coisas importantes e agregar ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento. Essa foto é uma foto em que eu estou lá no The World Federation of Acupuncture and Moxibustion Science, a organização talvez a mais importante de acupuntura do mundo. E essa foto aqui de baixo, eu estou na Escola de Ciências Médicas lá na China. Então, bora. Fernando, por que medicina tradicional chinesa? A medicina tradicional chinesa é a medicina mais antiga que ainda continua sendo utilizada. É uma medicina que tem mais ou menos 5.000 anos, talvez até mais que isso, e ela trata de forma eficiente mais de 1 bilhão de pessoas. Então, tem-se uma experiência muito grande e essa acupuntura, essa medicina tradicional chinesa, só chegou a nós hoje porque os seus efeitos são maravilhosos. Então, por isso que perdura uma prática tão antiga até os dias de hoje. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso para você e esse é o nosso grande objetivo. A medicina tradicional chinesa ela começa com conceitos empíricos, né? E dentre esses conceitos empíricos, nós temos o conceito do Yin e do Yang, duas forças opostas e complementares, onde nós podemos fazer toda a abordagem do universo, da nossa Terra e também do nosso corpo, através dessa filosofia ou dessa visão do Yin e do Yang. Tudo que é hipertensão, hipermovimento, hiperação, isso é de característica Yang. Tudo que for uma diminuição, uma hipotensão, uma hipofunção, é de característica Yin. Então, nós podemos dividir todo o nosso corpo, parte externa, parte superior Yang, a parte interna, a parte inferior é de constituição Yin, é de característica Yin. Fernando, por que você está falando disso? Porque as patologias, os desequilíbrios dentro da medicina chinesa, eles são secundários. A nossa primeira avaliação é uma avaliação do homem, do paciente, tá? E só então é que nós vamos estudar doenças. Nós passamos o tempo de estudo da medicina tradicional chinesa tentando entender o homem, tentando visualizar esses desequilíbrios que existem nos homens, o homem que eu digo genérico, né? Claro, o homem, a mulher, enfim. Tá? Então, nós temos uma visão de que o estudo do homem ele é muito importante dentro dessa nossa perspectiva de visão de equilíbrio energético.
Então, nós vamos falar desse equilíbrio energético durante todo o nosso tempo e vou pedir licença agora para você, para que a gente possa fazer aí, então, uma introdução dessa medicina tradicional chinesa, a princípios com princípios empíricos, mas você vai perceber que quando a gente leva a ciência, a medicina chinesa, isso se aproxima muito. E provavelmente esses chineses antigos, eles tinham um conhecimento talvez maior até do que nós temos hoje com toda essa ciência, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma abordagem aqui, eu vou conversar um pouquinho com você a respeito desses elementos, né? Essa figurinha denota 5 elementos ou 5 movimentos. Esse é um movimento madeira, este é um movimento fogo, terra, metal e água. Cada um desses movimentos, eles governam estruturas do nosso corpo. Nós temos características físicas e emocionais também, de acordo com cada um desses movimentos. E quero trazer para você a informação de que você nasce geralmente com uma constituição pré-estabelecida. Brasileiros, nós somos muito misturados, então nós temos características de diversos elementos, mas você traz consigo uma característica onde você vai ter um desequilíbrio energético de um órgão e uma víscera com mais facilidade. Fernando, como assim? Então eu já vou nascer com a propensão para um desequilíbrio? É isso que você está falando? Exatamente, é isso que eu estou te falando. Por exemplo, quem tem característica madeira tem uma facilidade para o desequilíbrio do fígado e da vesícula. Se é fogo, do coração e do intestino delgado. Se for terra, de estômago e baço pâncreas, como se o baço e o pâncreas fossem um único órgão. Características metal tendem ao desequilíbrio do intestino grosso e também do pulmão, e o desequilíbrio do elemento água traz um grande desequilíbrio do rim e da bexiga. E eu quero me ater a esse elemento água, tá? O rim e a bexiga, na medicina chinesa, eles têm as funções fisiológicas que nós aprendemos na faculdade, mas é agregado para estes órgãos e vísceras características energéticas, características de governança, características de equilíbrio. Por exemplo, se você tem um desequilíbrio do rim e da bexiga, provavelmente você vai ter manifestações no cabelo, cabelo que cai, cabelo que fica branco, na força de vontade. Quando o rim e a bexiga estão em desequilíbrio, você acorda sem força de vontade, sem a sua necessidade básica de desenvolver, de crescer, parece que tudo isso fica lá embaixo. Então, o rim e a bexiga governam cabelo, dentes, o seu dente fica fraco, o dente que cai, o dente que quebra, ossos. Eu também posso ter problemas ósseos, osteoporose, fraturas, tá? E também governa a libido. Olha só, a libido que eu estou falando, não só a libido sexual, esse desejo mesmo da vida, esse tesão por viver, também é um controle ali do elemento água. Mas, Fernando, por que você está falando do água se o nosso assunto é lombar? Opa, agora sim. O elemento água, ele vai ter uma propensão para uma governância da nossa coluna. Toda a nossa coluna ela é governada pelo elemento água, mas a região lombar ela ainda é morada dos rins. Quando há um desequilíbrio do rim, o seu corpo tende em manifestações da coluna lombar. Como assim, Fernando? Explica isso direito. Então, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Quando você tem um desequilíbrio do elemento água, do rim e da bexiga, não estou falando de órgão físico, estou falando de desequilíbrios energéticos que podem chegar ao órgão físico. Mas entenda, as nossas primeiras fases de adoecimento, elas são energéticas. Então, eu vou adoecer energia, 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 e só depois eu vou adoecer estrutura. Então, quando você tem uma doença do rim ou da bexiga, significa que as energias que são governadas por este elemento, elas já se desequilibraram. Então, quando você tem um desequilíbrio energético do rim e da bexiga, você pode ir ao médico, por exemplo, e você não apresentar nenhuma manifestação física, nem do rim, nem da bexiga,
Por quê, Fernando? Porque o desequilíbrio é ainda energético. O que desequilibra o rim e a bexiga? Cansaço excessivo. Excessos, pessoal. Excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, excesso de trabalho, cansaço excessivo, essa tendência que nós temos de trabalhar demais, de ficar ligando um trabalho no outro sem um período de descanso, isso agride a energia do nosso rim. O você não dormir bem agride a energia do seu rim. Se você foi em uma concepção onde seus pais estavam fracos, envelhecidos, isso também tem uma relação direta com a energia do seu rim. Não estou falando de novo, tá, do órgão físico, estou falando da energia, tá legal? Então essa energia do rim, ela governa a coluna, ela governa os joelhos, governa o tornozelo, tem uma governança sobre dente, ossos, cabelo, libido. Eita, Fernando, eu estou com tudo isso aí problemático. Então, provavelmente, você tem um desequilíbrio energético do rim, tá? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Esse elemento, ele é muito importante quando eu quero tratar os desequilíbrios lombares. Desequilíbrio lombar, desequilíbrio da coluna, é o joelho que está ruim, é o tornozelo que está ruim, é o dente que está ruim, o cabelo que está ruim, você não tem força de vontade mais para nada, então nós vamos trabalhar sobre este elemento. Fernando, e os outros? Os outros elementos também, como o elemento água, governam estruturas, partes do nosso corpo, que quando essas estruturas adoecem, remete, então, um desequilíbrio deste elemento, tá? Vou me ater, então, ao elemento água, porque é o elemento de maior desequilíbrio para a caracterização da dor lombar. Fernando, é só esse elemento que pode gerar dor lombar? Não, os outros também podem, mas esse é o que tem um maior tropismo, um maior direcionamento sobre a região lombar. Então, para você entender o adoecimento na medicina chinesa, nós podemos adoecer por elementos internos. Elementos internos estão ligados aos nossos sentimentos. Esses sentimentos, cada um dos elementos tem um sentimento próprio, mas o sentimento do elemento água é o medo, o pânico. Então, se você tem muito medo, se você foi uma criança de muito medo, criança que fazia xixi na cama muito tarde, crianças que desenvolveram um medo absurdo em uma determinada fase da sua vida, medo do escuro, medo do palhaço, medo de algum filme, desenhos e tal, se você foi submetido a muitos medos, provavelmente você houve e há um desequilíbrio da energia do seu rim. Outro fator que nos agride são os fatores climáticos. O fator climático que atinge o elemento água é o frio, tá? Aí talvez você está em algum local do Brasil ou do mundo, nós sabemos que tem inscrições internacionais também, onde você vai falar, cara, aqui é muito quente, aqui eu não tenho frio. Beleza, ótimo, mas o inverno também tem a capacidade de desequilibrar a energia do elemento água, tá? Fernando, isso acontece com todas as pessoas? Não, somente com aqueles que têm a propensão para esse desequilíbrio, tá? Então, se você, agora entrando no inverno, você tem uma propensão maior a desenvolver dor na coluna, dor no joelho, dor no tornozelo, porque esses fatores também nos agridem. Fernando, é só isso que nos agride? Só fator interno e externo que você falou? Só clima e emoção? Claro que não. Vírus, fungos, parasitas, bactérias, acidentes, intoxicações, intolerâncias, tudo isso pode também nos agredir. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque agora, na época que fica mais frio, é comum eu chegar para as minhas vozinhas e perguntar assim, vozinha, como é que você está? As nossas pacientes. E ela fala, ih, meu filho, estou com uma dor no meu joelho danada. É só fazer frio que o meu joelho dói. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Porque tem toda uma relação, tá bom? Então, esse daqui é uma apresentação breve dos 5 movimentos para você, mas eu não posso deixar de falar, porque até hoje, na medicina tradicional chinesa, nós trabalhamos assim, tá bom? Vamos dar sequência aqui para o nosso bate-papo. Vamos lá. É claro que para trabalhar a acupuntura, eu preciso entender o que é um ponto de acupuntura. E agora eu vou chamar a sua atenção, porque a nossa palestra não é só para acupunturistas.
Você, profissional de outra área, você, fisioterapeuta, por exemplo, que não é acupunturista, você também deve assistir a palestra, porque eu vou te dar dicas de tratamento não invasivo, a não colocação da agulha. E para os acupunturistas, nós vamos aí fazer um deleite total de todo esse conhecimento, tá? Características desses acupontos. O que é um acuponto, Fernando? É um ponto de acupuntura. O nosso corpo, ele tem vários meridianos, que são caminhos de energia, e dentro desses meridianos eu tenho pontos de acupuntura, que é uma estrutura, eu defino ponto de acupuntura sendo uma estrutura divina. Como assim, Fernando? O Papai do Céu colocou em você pontinhos, onde que você pudesse estimular para que houvesse o equilíbrio energético, e esse equilíbrio energético, ele aumenta, ele melhora o nosso potencial de autocura. Professor, o que é isso, potencial de autocura? Potencial de autocura é a capacidade que o seu corpo tem de se curar. Será que você está se curando bem? Será que você está tendo uma boa recuperação? Você tem um catabolismo e um bom anabolismo? Você acorda cansado? Você acorda descansado? Tá? Isso são formas da gente medir esse nosso potencial de autocura. Os pontos de acupuntura, eles têm por característica, eles se sensibilizam quando aquela função se torna desequilibrada. Então, um pontinho de acupuntura, ele pode ser um ponto sensível, um ponto dolorido no nosso corpo, que muitas vezes serve como forma de diagnosticar esse desequilíbrio energético e também de tratar esse desequilíbrio energético, tá? Então, esses pontos, eles vão se sensibilizar, vão se tornar sensíveis, mas ele não acontece só em pessoas doentes, desequilíbrios energéticos, não. Ele também acontece em saudáveis. E quando a gente observa pessoas com mesmas queixas, tendem a ter os mesmos pontos sensíveis. Então, a palpação sobre esses pontos é uma forma de você gerar aí um diagnóstico energético ou uma diagnose energética, tá legal? Bora que bora, vamos falar um pouquinho disso, tá? Então, os pontinhos de acupuntura caracterizam-se pela capacidade de se tornar doloridos ou sensíveis, ou criar outro desconforto físico como resultado da sensibilização de nervos. Fernando, por que isso acontece? Essa forma de gerar dor no nosso corpo é um dos principais princípios que o nosso organismo mostra para você que algo está em desequilíbrio. Querido, então preste muita atenção. O seu corpo, ele vai arrumar um jeito de falar para você que tem algo em desequilíbrio. Se você não prestar atenção nesses sinais sutis, ele vai arrumar um jeito de ter um sinal mais forte. E se você negligencia, ele consegue aumentar ainda mais esse sinal. Ele está falando para você, querido, algo está em desequilíbrio. Precisa mudar estilo de vida, alimentação, vixe, um monte de coisa. Mas o seu corpo está te falando. Então, não negligencie terapeuta e nem deixe o seu paciente negligenciar essas informações. Essas informações para a gente, elas são fantásticas, são primordiais, porque a partir dessas primeiras informações eu consigo ter uma reabilitação muito mais rápida. Aquele paciente que vai negligenciando, vai empurrando com a barriga, não muda nada, fica tomando só os seus remédios, né, para que ele possa ter um conforto, toma um medicamento, um analgésico, anti-inflamatório e vai empurrando isso. Então, essa não é a melhor forma, segundo a medicina tradicional chinesa. Quando houver algum sinal que o seu corpo está mostrando, preste muita atenção. Isso pode ser algo que vai proteger de alguma coisa mais grave. E o ponto de acupuntura, ele é fantástico para nos dizer isso, tá certo? Professor, como é que eu vou localizar esses pontos de acupuntura? Tem ponto demais. São mais ou menos 361 pontos clássicos da medicina chinesa. E existem outros 1000 a mais que são pontos extras, tá? Então, eu quero te mostrar como é que a gente localiza os pontos. A gente faz uma localização dos pontos através de uma medida. Essa medida aqui, ó, esse Kun que você está vendo, na verdade, a gente lê como Tsan ou Tsun, ok? Essa medida do Tsun ou do Tsan
é uma medida de 1 polegada, a largura do seu polegar. Então, quando for localizar o ponto, nós vamos dar uma medida até o ponto. Por exemplo, 1 tsan, 2 tsan, 3 tsan. Então, aqui é 1, aqui é 1,5 tsan e aqui são 3 tsan. Então, a gente vai passar uma medida para você localizar o ponto. Lembre-se, o tsan é do paciente e não do terapeuta, né? Não faz lógica ser do terapeuta se eu vou medir no meu paciente. Fernando, então eu preciso medir esse tsan do meu paciente? Você pode medir ou você pode fazer uma base com a sua mão. Se for maior, você vai localizar o ponto e você vai aumentar a distância. Quando eu faço uma palpação sobre os pontos de acupuntura, é uma estrutura que provavelmente estará sensível. O paciente vai te relatar isso. Poxa, aqui está doendo. Então, geralmente, é aí o ponto de acupuntura. Vamos lá, então. E depois que eu localizei esse ponto, o que eu faço, professor? Para nós, os acupunturistas, nós colocaremos agulha, uma ventosa, vou fazer uma moxa, um quachá, enfim, eu vou estimular essa área, eu vou estimular esse ponto. Professor, eu não sou acupunturista e você falou que eu podia assistir a sua palestra, que eu ia conseguir estimular esse ponto. Como é que eu vou estimular esse ponto se eu não sou acupunturista? Você pode estimular com uma ventosa, você pode estimular com uma moxa, tudo isso são elementos não invasivos. Você pode fazer uma pressão sobre a área, tá? Essa pressão na medicina chinesa chama shiatsu ou doin, né? Essa vertente japonesa aí da acupuntura chama essa pressão de shiatsu, tá legal? Posso fazer um shiatsu ou posso usar, por exemplo, um stipper. O que é um stipper, professor? O stipper é uma pastilha de silício, onde eu colo isso sobre os pontos de acupuntura. Então, você pode continuar aí, que nós também vamos falar de elementos não invasivos. E para você que é da área da acupuntura, vamos lá, então. Então, eu descobri o ponto, eu vou colocar agulha de acupuntura sobre essa área. Professor, a agulha de acupuntura faz uma grande estimulação? Cara, a agulha de acupuntura ela é fantástica. Talvez uma das melhores estimulações que nós vamos conseguir fazer sobre esse ponto é utilizando a agulhinha de acupuntura. Isso invoca no nosso sistema nervoso central várias reações. Posso colocar essa agulha em 90, em 45, agulha angulada, ou ela quase perpendicular, né? Geralmente, para a colocação da agulha, eu utilizo um tubo-guia. Esse tubo-guia aqui, esse canudinho, chama mandril. Então, eu coloco a agulha dentro do mandril e vou bater essa agulha sobre a pele. O mandril é menor que a agulha, então ela sobra parte do cabo para fora e você vai empurrar isso para dentro da pele do seu paciente, tá? Depois disso, eu vou estimular a agulha. Geralmente, os estímulos da agulha nós fazemos em rotação. Nós giramos a agulha no sentido horário e ou no sentido anti-horário. E para alguns pontos permite até uma certa pistonagem, que seria aprofundar e superficializar a agulha. Fernando, por que você falou em certos pontos? Porque eu tenho pontos na área do tórax, na área do abdômen, anterior e posterior, eu tenho pontos na face, onde eu não devo fazer uma pistonagem, eu não posso fazer um aprofundamento sobre esta região. Cada ponto de acupuntura, ele traz para você uma profundidade de segurança sobre esta área. Você está vendo aqui, olha, a agulha como um todo, o cabo e o corpo. Você não está vendo a ponta, porque a ponta está dentro da pele do seu paciente. Eu coloco essa agulha de acordo com a profundidade de cada ponto, a localização desse ponto e a constituição física do meu paciente, se mais forte ou se mais fraco. Essa agulha não foi feita para ser introduzida totalmente, se você acha que a agulha precisa estar totalmente introduzida no seu paciente, você precisa observar, então, a localização desse ponto e a constituição física do seu paciente. Não vá fazer agulhamento profundo, tá certo? Vamos lá. Quando eu faço esse agulhamento, o que ocorre, Fernando? Então, olha só, esse agulhamento, ele estimula pontos de acupuntura e, segundo a visão da medicina chinesa, estimula um meridiano. Esse meridiano, que o chinês chamava lá 5.000 anos atrás,
é uma forma de entender o sistema nervoso periférico de hoje. Só que há 5.000 anos atrás, eles não tinham condição de dissecar, né, de ter toda essa tecnologia que nós temos hoje, mas eles já sabiam que tinham caminhos que circulavam esta energia. Então, eu vou colocar uma agulha de acupuntura, essa agulha vai até o nosso sistema nervoso central, ela passa pelo corno posterior da medula e lá nas células T pode estar fazendo já um grande potencial de analgesia, essa analgesia simplesmente ali através da medula. Então, é um componente medular de controle de dor, a teoria das comportas, as células T, tá legal? Mas esse estímulo também vai estimular áreas do cérebro específicas, e essas áreas elas vão estar respondendo, liberando substâncias endógenas, e as substâncias endógenas, entre elas nós vamos ter aí anti-inflamatórios, analgésicos, enfim, tá? Nós vamos gerar aí os medicamentos que o nosso próprio corpo produz, tá certo? Então eu tenho uma resposta eferente muito importante. Vem um estímulo, e esse estímulo é importantíssimo, principalmente no controle de dor. Professor, há liberação de mediadores químicos? E entre esses mediadores, eu vou selecionar, então, a serotonina. Podia falar de vários, tá? Mas eu quero falar um pouquinho da serotonina, que é um dos mediadores que são liberados quando utilizamos a acupuntura. Ô, Fernando, que legal isso. Sim, muito legal. Vamos lá, então. Então, a serotonina é quimicamente representada, né, dessa forma, 5-HT. Ela é densamente expressa no sistema nervoso central e está implicada na modulação nocicepção. É bem documentada que o núcleo magno da RAF apresenta uma abundância de serotonina e desempenha um papel crucial na modulação descendente da dor. Opa, Fernando! Então, a serotonina entra dentro desse processo de controle de dor? Entra sim. A acupuntura tem a capacidade de aumentar a concentração de serotonina e de seus metabólicos no núcleo magno da RAF e na medula espinhal, assim como no bloqueio da sua síntese, reduz a analgesia produzida, né? Então, nós temos uma capacidade de gerar a analgesia utilizando as agulhinhas de acupuntura e barrar na diminuição analgésica. Então, isso vai ser muito interessante. Hoje, dentro desse universo da medicina tradicional chinesa, talvez o mais estudado, o mais documentado seja o controle de dor. Então, vamos lá. Olha, algumas revisões bibliográficas, mas eu trouxe para você uma informação importante. Veja só, quando comparado com tratamentos farmacológicos, a acupuntura também se mostrou mais efetiva na intensidade e na frequência das dores em geral. Então, olha só, foi comparada a acupuntura com medicamentos e percebeu que a acupuntura tem um grande potencial para gerar controle de dor, gerar manejo de dor. Então, isso vai ser muito especial e nós vamos mostrar para você, então, dentro desse universo, as técnicas que eu escolho para tratar dor. Nós temos um curso completo de controle de dor. Esse curso não é só de dor lombar, né? Onde nós fazemos aí controle de dor de forma magnífica. Vou convidar você para ouvir alguns depoimentos que tem lá no meu Instagram, onde você vai ficar impressionado com esse paciente que chega com dor 9, 10, e você, através da aplicação da acupuntura, das técnicas que nós vamos aprender, o nosso paciente ele melhora muito, né? A ponto de dizer que não sente dor alguma, muitas vezes isso ocorre, ok? Então, bora que bora, vamos lá falar então da acupuntura versus dor. A acupuntura favorece a liberação de diversos mediadores que promovem a modulação da dor e esse mecanismo pode justificar a sua eficácia no tratamento de dor. Fernando, então como é que funciona? Você começou falando então da teoria das comportas, o estímulo da acupuntura e o estímulo da dor, eles vão chegar lá no corno posterior da medula, lá na célula T, que é um portão, e o estímulo da dor, por ser mais eficiente, por ser mais rápido, por ser maior, ele vai tomar, então, essa entrada desse portão, e essa é uma das formas de controle de dor? Essa é uma das formas.
Segunda forma de controle de dor é a liberação desses mediadores químicos, como nós falamos, como a serotonina, por exemplo. Fernando, é só serotonina? Não, não é. Nós temos dinorfina, enfim, nós temos outros. Tá? Então, é importante a gente entender que dentro desses mecanismos nós vamos usar várias portas de controle de dor. Tá? Isso é bastante interessante você entender. Fernando, o chinês falava dessa forma? Claro que não. O chinês falava de bloqueios energéticos. Tá? O chinês ele fala de um bloqueio da energia ou das sinapses, né? Ou de uma circulação dentro de um meridiano, onde haverá um bloqueio e, a partir dali, haverá uma analgesia ou um controle de dor. A acupuntura ganhou o mundo, pessoal, por conta de uma cirurgia que foi feita em um dos componentes de uma comitiva americana que foi para a China fazer mercado, fazer negócios, e uma dessas pessoas teve um problema de apendicite, e ele foi operado lá na China, e eles utilizaram como forma de analgesia a acupuntura. Então, esse cara foi operado, tiraram o apêndice dele, e sem colocar uma gota de anestésicos. E quando os americanos viram isso, eles falaram, caramba, isso é fantástico, né? Como é que eles fazem isso? E, a partir daí, foi um intercâmbio mundial para a China e chineses também, para todos os cantos desse mundo, e eles levaram toda essa informação que hoje a gente repassa aqui com o maior prazer do mundo, ok? Vou falar de alguns pontos para você. Esses pontos, todos eles vão ter uma relação com dor lombar. Então, eu vou te mostrar aqui um caminho para o tratamento da lombalgia, da dor lombar, que é a maior queixa dentro do consultório de acupuntura. A maior queixa que nós temos dentro do consultório de acupuntura é a queixa da lombalgia, é a queixa da dor lombar. Muito interessante isso. Então, bora, galera, vamos lá, vamos ver pontinhos, tá bom? Primeiro ponto que eu quero falar para você é um ponto chamado bexiga 60. Esse é um ponto muito conhecido. Fernando, por que é B60? O que é isso, né? Esse B vem da bexiga, então esse meridiano é o meridiano da bexiga, e esse daqui, dentre o universo de 67 pontos que tem o meridiano da bexiga, esse é o bexiga 60, esse é o ponto 60 do meridiano da bexiga. Onde é que ele está localizado? Ele localiza-se na depressão entre o ápice do maléolo e o tendão de Aquiles, o maléolo lateral. Esse ponto ele é contraindicado para quem está grávida e ele tem um grande aporte energético para a região lombar. Então, ele vai tratar a lombalgia, o parto, que é difícil, retenção de placenta. Fernando, com esse ponto eu consigo induzir o parto? É um dos que nós utilizamos para a indução do parto. Mas o que eu quero dizer para você é isso daqui. Esse ponto, bexiga 60, ele é muito importante para as dores lombares. Fernando, onde é que ele está? Não entendi direito, não. Esse daqui é o ápice do maléolo lateral. Ele está entre o ápice do maléolo lateral e o tendão de Aquiles. Ele está nesta região. Quando eu toco essa região, eu vou perceber que há um ponto de acupuntura nessa área. Eu vou fazer um agulhamento, muitas vezes relativamente profundo sobre essa área, porque eu vou estar gerando analgesia para a região lombar. Professor, dá para fazer outra coisa? Dá. Eu posso, inclusive, fazer shiatsu, fazer pressão sobre essa área, onde eu vou melhorar também a dor lombar. Fernando, é só esse pontinho? Não. Nós vamos fazer combinação de pontos, tá? Então, esse é um dos pontos que tem uma relação muito forte com a região lombar. Bora que tem mais. Opa, vou te mostrar agora IG4. Fernando, por que é IG? É do intestino grosso, o quarto ponto do intestino grosso. Esse talvez seja o principal ponto de controle de dor do nosso corpo. Fernando, para que tipo de dor esse ponto serve? Para qualquer tipo de dor. Tá? Quando associado lá com bexiga 60 que nós estamos vendo, isso tem um grande potencial analgésico sobre a região lombar, né? Quando é fácil localizar esse ponto. Esse ponto lá na China nos ensina a localizar esse ponto assim, você fecha a mão, no ponto mais alto que se formou,
é o IG4, o pontinho muito especial. Você que está me ouvindo, pega o teu IG4, faz uma pressão sobre ele e veja o quanto esse pontinho aqui dói, o tanto que esse ponto incomoda, né? Fernando, por que esse ponto incomoda tanto? Porque esse ponto ele é um daqueles que tem grandes características de desequilíbrio, principalmente de se tornar sensível quando você tem algum desequilíbrio energético, ok? Há um ponto também que não deve ser aplicado em grávidas, tome cuidado, inclusive com a massagem, tá? Esse ponto, talvez você conheça como um ponto de alívio de dor de cabeça, porque ele é sensacional para dor de cabeça, mas ele também tem uma relação analgésica para o meu corpo todo, tá? Então, se liga nesse ponto, que esse ponto é show! Bora então, vamos lá, vamos falar de alguns pontos e outras funções, tá? Eu tenho um ponto que ele é antero-inferior à cabeça da fíbula, então ele está anterior e inferior à cabeça da fíbula. Esse ponto, ele chama VB, vesícula biliar 34. Esse ponto, ele é o ponto mestre dos músculos. Eita, Fernando, é o mestre dos magos? Não, não é dos magos, é dos músculos. Esse pontinho aqui, o VB34, ele gera um grande relaxamento muscular. Fernando, então se eu combinar junto com o bexiga 60, que é um ponto de analgesia, combinei com o IG4, que é outro ponto de analgesia, e uso o VB34, é tipo tomar um Dorflex. Meu querido, é muito melhor do que tomar um Dorflex, porque, na verdade, você está estimulando os seus próprios medicamentos internos, tá? A funcionarem. Mas esse ponto é um ponto muito especial para o tratamento muscular. Fernando, só da lombar? Preciso ser sincero para você. Claro que não. Sabe aqueles nódulos de tensão que você fica todo... Esse ponto é excelente, tá? É um ponto da vesícula biliar, VB34, antero-inferior à cabeça da fíbula. Bora que tem mais. Está pensando o quê? Ó, existe uma técnica que é muito utilizada lá na China. Aqueles hospitais lá que eu te mostrei, utiliza-se demais. O paciente chegou com dor na coluna, utiliza-se essa técnica. Essa técnica chama Jiadi ou Hualto Jiadi. Esses pontos Jiadi, eles estão localizados muito próximos da região da nossa coluna, tá? Ele fica a meio de san, lateral, à borda inferior dos processos espinhosos de todas as vértebras, tá? De torácica a lombar. Então, muitas vezes, lá na China, coloca-se agulha onde tem o segmento mais sensível. Por exemplo, eu fiz a palpação aqui. Aqui eu tenho, na borda inferior da escápula, eu tenho T7. Suponhamos que nós estamos falando de T7, né? Eu faço a palpação sobre a área e o paciente fala assim, cara, essa daqui, poxa, essa é a vértebra que está mais sensível. Eu coloco os pontos Jiadi ao lado dessa vértebra. Fernando, nosso assunto é lombar. Vamos lá para a lombar? Vamos. Né? Sobre a crista ilíaca, eu tenho aqui, então, L4, a quarta vértebra lombar. Se eu faço a palpação sobre a quarta vértebra lombar e essa vértebra é a vértebra sensível, eu vou fazer o Jiadi desta vértebra. Essa é uma das formas de tratamento. Existem outros profissionais que vão colocar em todo o segmento essas agulhas nos pontos Hualto Jiadi, tá? É uma técnica muito legal, utiliza-se muito lá na China, beleza? Vamos lá, vamos mais uma técnica então. Para os acupunturistas, nós entendemos que nós temos um vaso maravilhoso. O que é vaso maravilhoso, Fernando? É a combinação de pontos que tem um efeito maravilhoso, tá? Resumindo de uma forma muito tranquila, é assim que nós vamos estar usando, vasos maravilhosos. E o vaso que trata a coluna é a combinação de pontos ID3 com bexiga 62. ID3 é esse ponto. Ó. Quando eu fecho a minha mão, eu tenho um gordinho que se forma aqui, esse é o ID3. E o bexiga 62, ele está abaixo do maléolo lateral. Lembra que aqui tem o bexiga 60 e aqui eu tenho o bexiga 62. A combinação desses dois pontos, ela renova a energia da coluna e também da coluna lombar. Bora que bora, Fernando. Fernando, o que é isso aí, pontos mágicos? Cara, vou te mostrar, então, pontos
que vão conseguir gerar aí um controle de dor lombar assim, de forma magnífica. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui para você alguns desses pontinhos, né? Eu tenho alguns pontos importantes. Bexiga 60 é um dos pontos mágicos. Outro ponto, bexiga 60 eu já falei, não vou ficar repetindo para você. Mas eu tenho aqui outro ponto, por exemplo, o ponto X-Hui. Esse ponto ele está abaixo de L5. Esse pontinho entre L5 e S1 é um ponto muito importante quando eu quero trabalhar essa dor lombar. Fernando, só a dor lombar aqui, dor sacral também? Dor sacral também, mas ele tem um efeito sobre ciático, sobre o sacro e sobre a região lombar. É um ponto extra, tá? Por isso que não veio a letra do meridiano e um número. Quando a gente percebe que é só o nome do ponto, é porque é um pontinho extra. Esse é um dos pontos extra da região lombar. Vamos lá que tem mais. Agora eu quero te dar uma dica quente, cara. Vamos lá, então. Fernando, o que é isso aí? É o ponto Ialpon. Esse ponto, eles vão fazer uma relação direta com a coluna lombar. É como se fosse a mágica que você pudesse utilizar no seu paciente para destravar, para melhorar essa dor lombar, aí, essa lombar rígida, sem mobilidade. Esses dois pontinhos aqui vão ajudar muito. E digo mais, você que não é acupunturista, você pode fazer a pressão sobre esses pontos. Fernando, onde é que está esse milagre? Deixa eu te contar aqui então. Ó, os dois pontos na face dorsal da mão, entre os metacarpos, o segundo e o terceiro, e o quarto e o quinto. Entre o segundo e o terceiro, e entre o quarto e o quinto, os ossos do metatarso. Eu posso pegar na mão do meu paciente e fazer a palpação com os meus dois polegares juntos e forte. Fernando, eu sou da agulha, eu vou botar a agulha aí, beleza? Bota a agulha, faz uma estimulação vigorosa, faça isso com o seu paciente deitado, beleza? É muito tranquilo e tem uma resposta mágica. Esta resposta é basicamente imediata. Fernando do céu, se eu vou testar esse negócio, testa aí e me conta, tá? Você que está me ouvindo, teste esses pontinhos aí da tua mão e me conta como é que foi essa experiência de tratar a lombar aí através desses dois pontinhos maravilhosos. Professor, acabou? Acabou não, espera aí que tem mais. Vou trazer para você uma combinação de 3 pontinhos. Esses são 3 pontos mágicos de tratamento da dor lombar. Eu acredito que você vai conseguir melhorar aí de forma expressiva a dor lombar do seu paciente. Fernando, onde é que fica esse milagre? O milagre é bexiga 23 bilateralmente, tá? Eu coloquei o pontinho só de um lado porque eu queria marcar a vértebra a qual ele está inserido, tá? Mas eu quero que você entenda aqui. Bexiga 23 está 1,5 da linha média posterior a nível da borda inferior da apófise espinhosa de L2. O bexiga 26 está a 1,5 da linha média posterior a nível de L5. Esses pontos são bilaterais, então eu vou colocar os pontinhos dos dois lados. Lógico, né, Fernando, se é bilateral? Não, é o que eu quero explicar bem direitinho mesmo. A colocação das agulhas sobre esses dois pontinhos vão liberar a região lombar. Mas agora eu quero te dar um outro ponto mágico. O ponto mágico é o bexiga 40. Fernando, onde é que está o bexiga 40? O bexiga 40 fica no centro da fossa poplítea, lá na parte posterior do seu joelho, na linha, né, na prega poplítea, eu tenho um pontinho chamado bexiga 40. Vou fazer a introdução dessa agulha lá e mais essas agulhinhas aqui. Fernando, são 3 pontos. São quantas agulhas? São 6 agulhas, porque eles são bilaterais. Com 6 agulhinhas, você vai resolver o problema da dor lombar. Fernando, você está falando de dor lombar crônica ou aguda? Tanto faz. Ele vai ter uma resposta, lembrando que quando a patologia é crônica, eu preciso fazer mais sessões. Quando é aguda, eu terei uma resposta mais rápida. Mas eu quero que você entenda que essas técnicas que eu estou te mostrando
é para que você faça um controle de dor rápido, para o seu paciente ir embora da tua clínica falando assim, caramba, achei o cara que pode me ajudar, tá legal? Então vamos lá, eu coloquei aqui alguns pontinhos para você, né? Eu coloquei o bexiga 23, coloquei o bexiga 25, o bexiga 40, o VB30, esse VB30 é um ponto no glúteo, tá legal? Que trata de forma muito interessante a síndrome do piriforme. É um ponto também muito legal e vai tratar essa dor ciática, né, pessoal? Passa por essa região também, tá? Vamos lá, que eu tenho mais umas figurinhas para te mostrar. Eu sei que já está quase terminando, certo? Então vamos nessa. Eu fiz um resumão daquilo que eu uso nos cursos de controle de dor para que você entenda. Eu uso no curso de controle de dor a técnica de auriculoterapia de controle de dor, né? A craniopuntura de Yamamoto, a combinação dessas técnicas dessa forma foi criação minha. Nós trabalhamos com pontos homeostáticos e também com ponto Ashi, tá bom? Vou te mostrar isso, como é que funciona um tratamento lombar, tá? Completo. Seu paciente chegou e ele falou para você, minha queixa é lombar. Eu vou desenvolver um protocolo. Esse protocolo que você está vendo está pronto. Tá? Professor, é o melhor protocolo possível? Talvez não, porque eu fiz um protocolo sem ver o meu paciente. Eu peço para você que você avalie o seu paciente e que você coloque os pontos, claro, de tratamento de dor, mas que você também inclua os pontos que são específicos do seu paciente. Todo mundo merece essa especificidade, tá bom? Eu sugeri aqui 3 pontos, Shen-Men, rim simpático. Essa combinação de pontos, Shen-Men, simpático e rim, só esses 3 pontinhos vão melhorar cerca de 70% a queixa do seu paciente. Para você que é acupunturista, auriculoterapeuta, você conhece as áreas da orelha. Para você que não é, eu quero te apresentar a área da coluna. Esta área chama anti-hélix na nossa orelha, e essa área é que governa a coluna. Aqui nós temos uma área cervical, uma área torácica e uma área lombar. Professor, por que você está falando área e você não está falando ponto? É porque dentro dessa área eu faço a palpação e vou descobrir o ponto mais sensível. Queridão, que me ouve aí agora, deixa eu te dizer um negócio. Se você tem dor lombar, pega a tua unha, a sua unha mesmo, vem aqui na região da anti-hélix, esta região, e começa a fazer uma palpação. Você vai encontrar um ponto hipersensível. Esse é o ponto de controle de dor. Quando você faz a estimulação sobre esse ponto, você consegue gerar uma grande resposta analgésica da sua coluna lombar. Professor, o que eu vou colocar aí? Eu vou colocar agulha, eu vou colocar cristal, eu vou colocar semente? Você pode colocar qualquer estímulo. Eu, Fernando, gosto muito de colocar ou cristal ou semente, porque esses estímulos, eles são harmonizantes, tá bom? Então, quando eu vou fazer o nosso curso de controle de dor, eu vou estar mostrando para os nossos alunos esse controle de dor feito com um cristalzinho ou com uma sementinha. E é interessante que nós fazemos sempre assim nas aulas. Tem sempre alguém com dor lombar é muito comum, então eu escolho um aluno e pergunto para ele assim, queridão, de 0 a 10 quanto está doendo? Aí ele fala lá, está doendo 8, por exemplo, professor. Então, nós vamos fazer o protocolo auricular só com semente, só com cristal, e depois, na hora que a gente terminar de colocar o último cristal, a gente já pergunta para ele assim, querido, e agora? Quanto está doendo? Fala, agora? Professor, parece que nem está doendo mais. Então, essa resposta, ela é muito rápida. Todas as vezes que eu trabalho com auriculoterapia, a minha resposta, ela é muito rápida. Sugeri também dentro desse protocolo, Helix 2, um ponto anti-inflamatório, analgesia e relaxamento muscular, adrenal, que é outro ponto muito importante anti-inflamatório, coloquei aqui subcórtex também, trata de forma muito efetiva a dor aguda, e coloquei um pontinho de ansiedade, porque está muito comum, né, queixas de ansiedade aí no nosso dia a dia. Beleza, Fernanda? É só isso.
Espera que tem mais. Eu coloquei também técnicas de craniopuntura de Yamamoto. Eu tenho próximo à minha orelha um ponto D. Esse ponto D ele trata a extremidade inferior do meu corpo. Eu tenho mais próximo da orelha ainda o ponto F. O ponto F trata o ciático. E eu tenho na região muito próximo da orelha pontos lombares, são esses daqui. Esses pontinhos lombares, eles se tornam sensíveis quando você tem dor lombar. Então, é um pontinho também, uma área que deve ser trabalhada. Acupunturistas, coloquem uma agulha sobre essa área, faça a palpação, descobre o ponto mais sensível e bota uma agulha aí, tá? Este pontinho, esse método, é um método extremamente eficaz de controle de dor. Talvez, dentre os métodos de controle de dor, o mais impressionante é a craniopuntura de Yamamoto. Você vai colocar a agulha e você vai perguntar para o seu paciente imediatamente como é que você está agora. E geralmente os nossos pacientes conseguem atingir um nível de controle de dor muito, muito legal. Tá? Um dos métodos mais antigos de controle de dor é o ponto Axi. Fernando, o que é isso, ponto Axi? Axi significa é aqui. Então, vem comigo. O médico chinês antigo vinha fazendo uma palpação, quando encostava no ponto mais sensível, o chinesinho paciente falava Axi, significa que achou, né? É aqui. Então, neste local, ele coloca uma agulha de acupuntura. Então, o ponto de dor, você vai fazer uma palpação na região lombar, quando o seu paciente relata o local exato da dor. Se ele consegue, claro, te dar essa informação, você também vai colocar a agulhinha de acupuntura sobre este ponto. Esse daqui é o método mais antigo de controle de dor que se tem notícia. Fernando, essa agulha é profunda, é superficial? De novo, cada ponto tem a sua profundidade e cada paciente tem a sua particularidade. Eu não posso colocar a agulha profunda em um paciente muito magro, por exemplo. Meu risco é muito maior, tá? Então, para a gente fazer esse nosso bate-papo aqui, ok? Olha só, galera. Deixa eu colocar aqui para mim, para você, então, o nosso contato. E quero dizer para você que foi um prazer gigante ter falado contigo. Vou convidar você para seguir lá as redes sociais, porque é lá onde eu faço divulgação dos nossos cursos, coloco coisas a respeito da medicina tradicional chinesa, estamos fazendo um estudo de ponto a ponto, cada um dos pontos da acupuntura, tá? Esse daqui é o nosso site, www.fernandoacupuntura.com. Esse site eu tenho algumas informações a respeito de acupuntura e nós temos também os nossos cursos online, tá? Caso você tenha interesse, nós temos os presenciais, sempre estou em Palmas, com parceria com o IES, então caso você prefira presencial, nós temos nossos cursos online também, tá legal? Vai ser um prazer em recebê-los em nossos cursos, tá bom? Antes de encerrar, eu quero agradecer a você que ficou aqui me assistindo, muito obrigado, que o Papai do Céu te abençoe. Ficou com dúvida? Manda lá no Instagram, que nós vamos estar conversando com o maior prazer do mundo para sanar a sua dúvida, ok? Tem mais curiosidade? Entra lá no nosso site. Quero mandar um grande beijo, tá? E um agradecimento especial para o IES, o nosso grande parceiro, e para a Associação dos Fisioterapeutas do Tocantins. Me senti um privilegiado pelo convite. Um grande beijo para vocês. Fiquem todo mundo com o Papai do Céu. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um grande beijo. Até a próxima. Espero vê-los, né, em algum dos nossos cursos presenciais também. Beijo, gente. Até mais.